Estar revestido das armaduras de Deus é uma das coisas mais importantes e inegociáveis que todo cristão precisa. E nosso texto áureo se encontra na carta do apóstolo Paulo ao povo que estava em Éfeso, cidade de Éfeso, ou melhor, Efésios, capítulo de número 6 e verso de número 10, que diz assim, pega a tua Bíblia e acompanha comigo. As armaduras de Deus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos desmistificando cada vez mais, versículo por versículo, para que não fique cansativa a leitura, tá bom? Como vai ser um vídeo rápido, sem edição, eu não vou estar colocando na tela. Vamos lá. Nos demais, irmãos meus, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Paulo agora, no primeiro versículo, vamos versículo por versículo. Paulo, nesse primeiro versículo, está instruindo ao povo a se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Isso era muito importante, essa palavra que Paulo deu, porque naquela época o povo adorava uma deusa chamada Diana, que era uma deusa da fertilidade, Artemis, mais conhecida para os gregos também, como a deusa do sol, deusa da fertilidade, tinha essas combinações. Então a cultura daquele povo naquela época era uma cultura muito forte, e para o povo poder, os novos convertidos, ser firmado cada vez mais, ficar ali na palavra, ficar firme, eles precisavam dessa orientação para o povo, ou seja, ficar firme no Senhor e na força do seu poder. Tanto é que ele diz, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a força dos deuses naquela época eram teoricamente fortes, na teoria, na prática isso não existia. A gente vê um exemplo do deus de Baal, que na teoria tinha força, mas na prática não tem força. Porque quem mandou fogo do céu? Foi Baal ou foi Deus? Foi Deus que mandou fogo do céu. Então os deuses que a Bíblia descreve que são deuses que têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, enfim, têm mãos, mas não apalpam, são deuses que não têm poderes, não têm espírito, não têm sangue, não têm vida. Então, Paulo, no primeiro versículo, está dizendo para a igreja se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam. Então está dizendo para a igreja, como também para os novos convertidos. Paulo fez uma história muito boa lá em Éfeso, a gente vai entender já já. E ele diz, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Paulo está doutrinando a igreja. Paulo ele sabia das ciladas do diabo. Paulo sabia do desejo mau do coração do homem, porque ele era um perseguidor. Paulo tinha acesso, tinha cartas para ir de cidade em cidade perseguindo a igreja. Paulo era um homem bem estudado, então ele sabia muito bem do pensamento malicioso daquele que não era cristão, tanto para daquele que estava endiabrado, digamos assim. E o apóstolo Paulo agora, ele instrui ao povo de Éfeso a poder se firmar na força do seu poder, e ele está firme no Senhor para que possa resistir no dia mau. E como é que podemos resistir no dia mau? Ele diz aqui, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, como é que hoje na minha vida eu posso resistir às astutas ciladas do diabo? É estando revestido das armaduras de Deus. E que armaduras são essas? Vamos ver que armaduras são essas aqui daqui a pouco. Então as armaduras de Deus, ela faz com que nós possamos resistir no dia mau e contra também as astutas ciladas do diabo. A Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor. Ele busca uma brecha, um momento para poder tragar, devorar a nossa vida. Vamos lá. Porque não temos que lutar contra a carne, versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha aqui o que Paulo está dizendo, isso aqui é muito espiritual, uma batalha que acontecia lá em Éfeso, e ele disse assim, ou melhor dizendo, ele diz assim, portanto, não temos que lutar contra carne nem sangue. Ou seja, a gente não luta contra carne nem sangue. A nossa guerra não é contra os irmãos aí afora. A nossa guerra não é contra esse povo que está aí afora. A nossa guerra é contra quem está dominando-os, quem está colocando coisas em sua cabeça. Ou seja, nós não queremos o mal daqueles que não são cristãos. Nós queremos que essa pessoa se converta. Então o mal, ele está toda hora querendo tragar a nossa vida. O mal está toda hora querendo fazer com que a gente saia da presença de Deus. Mas ele diz, estás firme, estás vigilante com toda a armadura de Deus para que possa existir no dia mau, para que possa resistir contra todas as astutas ciladas do diabo. Nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue. Olha, não é contra essa carne aqui.
Não é contra o sangue, mas sim contra toda a potestade, contra os principados desse século. Claro que Paulo falava no século atual, mas não muda a luta. A luta é a mesma contra o diabo, contra a nossa própria vontade, que o diabo muitas vezes planta em nossos pensamentos. Mas para isso, precisamos estar com as armaduras de Deus para que essas coisas ruins não venham ser plantadas e não venham crescer. Que elas não venham ser nem tocadas em nós. Vamos lá. Olha o que ele diz. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha, toda a armadura. Não é uma parte nem outra, é toda a armadura de Deus. Tomai tudo. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, ficai firme. Ou seja, ora, canta, prega, ora, está com Deus ali. Acabou? Saiu do culto? Continua em oração. Continua em vigilância. Para nós estarmos firmes nos dias maus. Depois de ter feito isso, o apóstolo Paulo disse para a igreja. Depois de ter feito tudo isso, revestido das armaduras de Deus, continue firme. É isso que Deus está falando para nós através desse vídeo. Para nós sempre estar firme nas armaduras de Deus, em oração, espírito de oração, todo momento, sem parar. Ficar firme é isso. Porque as armaduras de Deus, olha só, quando Davi colocou as armaduras que não eram para ele em si, pesou as armaduras. Porque as armaduras daquela época não eram armaduras somente simples, mas eram armaduras feitas de coisas realmente originais e não de plásticos descartáveis. Era de minérios, algumas que não tinham tecnologia tão avançada, pesadas, até posteriormente começar a modernizar as armaduras. Mas a armadura, ela é rígida, ela não é fácil a mobilidade dela. O que eu quero dizer com isso? É que as armaduras de Deus, ou seja, ser manso, que é um dos frutos do Espírito, querendo ou não, é uma armadura também. Ser manso, orar, pregar, vigiar, cantar entre todas as armaduras, a palavra de Deus, que é o escudo onde vamos ver, a espada, melhor dizendo. Não é fácil, é difícil poder caminhar todos os dias, segurar isso. A armadura requer uma mobilidade ali que você tem que se acostumar com ela. Assim as armaduras de Deus. E olha só. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Ou seja, cingir seus lombos com a verdade. Pois os lombos nossos precisam estar firmados com a verdade. E vestida a couraça da justiça. Tomando, ou melhor dizendo, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Nós temos que estar firmado, calçar os nossos pés com o evangelho. Aonde nós pisarmos cada vez mais, seja o evangelho que está em nós, na palavra. O evangelho da paz. O que é o evangelho? O evangelho significa boas novas. E mais dizendo aqui, para o vídeo não ficar tão longo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é o nosso escudo. Lembra que eu falei agora, a palavra? Porque quando nós estamos querendo desistir, a palavra de Deus é o nosso escudo, é a fé. Porque nós temos fé, nós acreditamos em quê? Na palavra de Deus. Então temos que estar revestido. O escudo é a fé. Quem nunca pensou em desistir? Mas quem nunca passou por problemas e que a tua fé que salva a tua vida, é Jesus que salva a tua vida. Lembra o que Jesus falou para vários homens? A tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Então é a nossa fé que vai nos salvar, é a nossa fé em Cristo, é não somente por a fé, porque a fé sem a obra, ela é morta em si mesma. Então nós precisamos ter fé, mas uma fé que vivifica, uma fé ativa, porque essa é que vai fazer com que nós alcançamos a glória de Deus, ou melhor dizendo, os céus, por sua misericórdia. Porque não somos merecedores, mas é tendo fé em primeiro lugar. Melhor dizendo agora, para ir mais a fundo, no capítulo de número 6 e verso de número 17. Tomando o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. Porque nós combatemos todos os maus na palavra de Deus. Veja que Jesus combateu o diabo, a Satanás, no deserto com a palavra. Então a palavra é a nossa espada. Nós sustentamos na palavra. A Bíblia diz que toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então repreenda todo o mal que vem sobre a tua vida. Repreenda todo o mal sobre a tua vida. Vamos lá.
orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, por todos os santos. A Bíblia diz o que é orar sem cessar. É um complemento aqui, ó. Orando em todo tempo, em vossa súplica, orar, falar com Deus. Não ora assim, ai Senhor, não sei. Ora mesmo, fala com Deus. O importante é que veio do teu coração, fala com Ele em toda súplica. Ora pelos santos, ora pelos nossos irmãos. Ora cada vez mais pela igreja. Ora, a igreja tem que orar mais. A igreja não tem orado, a igreja não tem buscado mais a Deus. Então nós precisamos orar cada vez mais. E para encerrar, ele diz, e por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, orem também por mim, orem por todos, pela igreja, mas orem também por mim. Orem por mim, para que me seja dada a palavra, para que a palavra de Deus seja notória, para que todo mundo veja a palavra de Deus e também para que eu possa pregar o Evangelho livremente, porque vocês sabem que eu sou embaixador, eu estou aqui em cadeias. Olha o que Paulo fez em Éfeso. Paulo passou em Éfeso, pregou a palavra, converteu todo mundo. O povo lá em Éfeso vivia, a maioria dos mercadores lá da época viviam de práticas de estátuas de gesso lá da deusa Artemis, porque lá tinha um grande templo naquela cidade, onde o povo ia lá, adorava, e Paulo chegou pregando, dizendo que aquilo ali não era de Deus, aquilo ali não salvava, e todo mundo começou a se converter, as vendas começaram a diminuir, os idólatras pararam de ser idólatras, então consequentemente pararam de comprar as mercadorias, as vendas caíram dos caras que faziam vendas para pessoas idólatras, ou seja, Paulo chegou lá arrasando tudo no poder do sangue do Senhor Jesus. E aí o povo começou a perseguir Paulo, e Paulo também preso. Em muitas situações também escrevia cartas para a igreja, cartas doutrinárias. Então é isso que precisamos aprender. Estar firme nas armaduras de Deus e viver como servo de Deus vive. Então que nesta tarde ou nessa noite, nesse vídeo, você possa estar vivo com as armaduras de Deus e não vivo sem ela. Porque é um perigo. É um perigo. E não ache que você está salvo, não ache que está tudo bem, porque em vão vigiam sentinelas, se Deus não guardar a cidade. Que Deus abençoe, meu irmão, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida cada vez mais. Deixa seu like aqui, se inscreve no canal, que vai estar me ajudando bastante. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos.